Bom dia, vamos ter uma palavra de oração para iniciar? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. O Senhor esteja nos tranquilizando e nos dando clareza de raciocínio e abrindo nossos corações para que a gente possa compreender e aplicar a Tua palavra, Pai. Agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Bom, então, relembrando, nós estamos estudando o livro de Jó. Provavelmente o primeiro livro escrito, o mais antigo da humanidade, dentro das escrituras, e ele vai tratar justamente sobre o problema do sofrimento, o porquê que nós sofremos. Semana eu estava pensando que talvez Adão tivesse uma resposta bem clara na sua mente sobre essa resposta, principalmente quando iniciaram os sofrimentos na sua vida. Principalmente quando ele teve o desgosto de ver um filho assassinado pelo irmão. Acho que Adão sabia a resposta, por que ele estava sofrendo daquela maneira. E a gente sabe que o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte e veio o mal. Todos os males que nós sofremos. E como nós nascemos debaixo do pecado, nós estamos não apenas destinados a morrer, como também nós somos passíveis de passar por sofrimentos. E das lições que a gente viu a semana passada, tá? Essa é a primeira, que ninguém está livre de sofrimento. Tá? Seja justo, seja injusto, todos nós estamos passíveis de sofrer. Alguns em maior medida, outros em menor, mas todos nós somos passíveis de sofrer. Vimos também que todo sofrimento ele é temporal. Né? Nós estamos presos, nós estamos limitados dentro de tempo. E graças a Deus por isso. Então, o sofrimento ele é temporal. Um dia o sofrimento acaba. Vimos também que o problema maior não está no sofrimento, mas em como nós reagimos ao sofrimento. Então, pessoas diferentes reagem de maneira diferente à mesma situação. Então, nós temos que aprender a reagir positivamente ao sofrimento. Tá? Isso não é natural nosso. Nós temos que aprender a reagir positivamente. Ainda em meio ao sofrimento, né, a quarta lição que a gente aprende, e muitas vezes mesmo sem entender o porquê das coisas, nós nunca deveremos perder as nossas esperanças em Deus. Quinta lição que nós vimos na semana passada é que a maioria das pessoas vê no problema do sofrimento humano um entrave para explicar a sua fé. E muitas vezes a fé cristã ela é atacada, ela é criticada justamente por conta do sofrimento. Né? Como que um Deus justo, um Deus bom deixa a gente sofrer? E nós vamos ver mais profundamente essa questão e essas críticas num estudo posterior. Quando na verdade é justamente no sofrimento que a nossa fé é provada. Então Deus não nos abandonou. E Deus sabe, né? Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Filipe Ansa, ele escreveu um livro que trata justamente sobre isso. Deus sabe que sofremos. E por fim, então, a sexta lição que nós vimos a semana passada, é que nós não podemos viver como se Deus não existisse. Como se Deus não se importasse com a gente. Bom, nós vivemos em sociedade, né? Temos colegas, temos vizinhos, temos parentes. Ou seja, tem bastante gente à nossa volta que gosta de dar palpite na nossa vida. Né? E é interessante que tem gente que sabe muito mais da nossa vida do que a gente mesmo. Não é assim? E às vezes são essas pessoas que na hora do sofrimento, na hora do aperto, do aperreio, estão sempre dispostos a ajudar. E é isso que nós vamos ver hoje. As especulações das pessoas que estão de fora. Né? Então, depois de uma breve narrativa lá nos 3 primeiros capítulos aí, dos infortúnios da vida de Jó, né? Tudo que ele passou, tudo que ele perdeu, então aparecem 3 personagens, né? 3 amigos de Jó. Na verdade foram 4 que vieram visitá-lo, mas o quarto colega ele só vai aparecer no finalzinho do livro, lá perto do capítulo 40. Então esses 3 amigos de Jó aí, Elifas, Bildade e Zofar, eles começam ali a conversar com Jó e tentar consolar Jó de alguma maneira, né? Grande consolo.
Jó capítulo 2, versículo 11 e 13, fala o seguinte: E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Os caras falaram, não, vamos lá ser solidário com Jó, vamos lá dar um abração no nosso amigo lá, né? Consolar ele, coitado, momento difícil que ele está passando. Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Eles vieram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto e jogou terra para o ar sobre a cabeça. Aquele costume do Oriente Médio, né? Mostrar-lhe ali, né, aquele, não só arrependimento, mas também mostrar que eles realmente estavam sofrendo junto, né? Então rasga suas vestes, joga a terra sobre a cabeça. E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que a sua dor era muito grande. Então os amigos ficaram sabendo das desgraças que aconteceram com Jó, e eles vão lá para consolá-lo, para ser solidário com ele. E a situação de Jó era tão deplorável, né, tão crítica, que quando eles olharam Jó de longe, eles não reconheceram. Então imagina, aquele amigo que você está sempre acostumado a ver ele ali, né, bem vestido. Jó era um homem de posse, tal, uma pessoa importante, né, de projeção na sociedade. Então, de repente, eles viram aquele caco humano. E quando eles viram aquela cena, eles não aguentaram e choraram. Né, tamanha era a desgraça dele. Então, imagina só a situação. E, a princípio, eles ficam sentados, calados, por 7 dias. Né? Também um costume lá do Oriente Antigo, né? Guardando luto ali, simplesmente ali sentindo aquilo, tentando sentir o que Jó estava sentindo. Até que no capítulo 4, Jó resolve abrir a boca. E aí a semana que vem nós vamos ver os questionamentos de Jó. Mas depois que Jó abre a boca, ou seja, deu o start para eles falarem, os 3 resolvem também falar. Agora, pior do que a dor que Jó estava sentindo, pior do que o que ele estava sentindo, foi ter que ouvir um monte de bobagem que os amigos começaram a desenrolar daí para frente. Tá? Então, Jó, você fez alguma coisa errada para merecer isso, Jó. Jó, se Deus está te castigando, Jó, é porque você pecou. A culpa do seu sofrimento, Jó, é toda sua. O que você fez de errado, Jó, para estar passando por tudo isso? Então é interessante que esse tipo de pensamento ele é muito comum, não só naquela sociedade, nos tempos de Jesus, e ainda hoje. Em João capítulo 9, versículo 1 a 3, a gente vê que Jesus estava passando e ele vê um homem cego de nascença. E aí os discípulos fazem a seguinte pergunta para ele: Rabi, quem que pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então é interessante que até os dias de hoje tem gente que pensa assim. Às vezes, nós mesmos pensamos isso sobre as nossas dores, né? O que eu fiz de mal para merecer isso? Então essa é uma ideia completamente equivocada e tem uma boa dose de espiritismo nisso. Né? É aquela ideia do karma. Você tem que sofrer para pagar, expiar os seus pecados, seja de vidas passadas, ou seja, sei lá de quando. Aliás, não só espiritismo, budismo, hinduísmo, né, que são aquelas religiões reencarnacionistas, né, que eles pregam o karma, isso tem que acontecer, você tem que sofrer para expiar os seus pecados. Mas a gente vê também, por exemplo, em religiões animistas, onde os espíritos estão zangados com alguma coisa que você fez, e aí eles começam, né, descer lenha aí na sua cabeça, que é para você acordar, né? E muitas vezes a gente vê isso dentro do próprio cristianismo, né, e mais especificamente dentro do catolicismo, aquela ideia de expiação de pecados, de penitência, de autoindulgência, ou seja, você tem que sofrer para pagar os seus pecados. Essa é uma ideia completamente antibíblica, porque o Evangelho diz claramente que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não temos mais pecados para pagar.
E foi isso que Jesus acaba respondendo para os discípulos naquela ocasião. Jesus fala assim: nem ele nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tá? Então, ninguém está passando por algum tipo de sofrimento para pagar, para expiar pecados. Pode ser que o sofrimento que a pessoa esteja passando seja por conta do seu pecado, né? Como consequência. Né? O cara, ele é, sei lá, promíscuo e etc., ele contrai uma doença e aí ele acaba sofrendo por conta daquela doença e perde família e etc, etc, etc. Tá? Mas o que os amigos de Jó estavam sustentando é que todo o sofrimento de Jó era por causa do pecado que ele tinha cometido, ou de pecados que ele tinha cometido. E que Jó estava insistindo em esconder esses pecados. E aí esses três amigos consoladores estavam tentando fazer com que Jó se arrependesse, abrisse a boca, confessasse e se arrependesse o que ele tinha feito de tão ruim e que ele estava escondendo. E os discursos dos três amigos de Jó foram direcionados pela seguinte pergunta: o que uma pessoa pode esperar receber de Deus por ela ser justa? Você faz tudo certinho, a vida inteira. Você é temente a Deus, faz a sua devocional, né? Frequenta, vai na escola dominical, dá dízimo, não sei o quê, faz tudo bonitinho como manda o figurino. O que você pode esperar em troca de Deus? Todos eles acreditavam que Deus é um Deus que dá coisas boas, um Deus que recompensa o homem bom e que castiga o homem mau. Lembra, a gente falou um pouquinho semana passada sobre esse nosso senso de justiça. E aí a gente acaba trazendo isso dentro da nossa mente. O dilema era o seguinte: Jó parecia ser um homem bom, mas como Deus tinha derramado tanta coisa ruim sobre ele, então alguma coisa tinha errado. E aí a discussão fica acirrada em alguns momentos, então eles concluíram o seguinte: ó, Jó tem aparência de bonzinho. Mas no fundo, ele é um pecador desgraçado. Ele tem algum pecado escondido aí. Então, bora ver os discursos dos amigos de Jó aqui. O primeiro que abre a boca foi Elifas, né? E é interessante que Elifas, ele alegou ter recebido uma palavra diretamente de Deus através de uma revelação espiritual. Então, no Jó, no capítulo 4, versículo 12 ao 21. Disseram-me uma palavra em segredo. Esse é Elifas falando. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. E em meio a sonhos perturbadores da noite, quando caí sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. São mais facilmente esmagados que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados. Perecem para sempre, sem sequer serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e que eles morrem sem sabedoria? Ou seja, ele estava ouvindo a voz de um espírito, uma revelação extra, uma revelação espiritual. Ele estava ouvindo isso. E por causa dessa revelação, Elifas se sentiu autorizado a dizer a Jó que o seu sofrimento era decorrente de algum pecado que ele tinha feito na vida. Capítulo 4, versículos 7 a 9. Elifas fala: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Você conhece alguma pessoa inocente que... Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem.
É interessante da forma como Elifas expõe aqui a sua ideia, o seu raciocínio. Primeiro, uma pessoa boa e inocente nunca sofre. Você conhece algum justo, algum inocente que já sofreu alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Aqueles que sofrem, eles sofrem porque eles estão sendo castigados pelos seus pecados, pelo seu passado. E, consequentemente, devido ao que Jó estava sofrendo, Jó tinha feito algo de terrível diante dos olhos de Deus. Então é interessante que parte do que Elifas fala é verdade. É certo que aqueles que promovem o pecado, um dia vão colher as consequências do seu pecado. Isso é certo. Agora é falso alegar que qualquer pessoa que seja boa e inocente nunca sofrerá. O julgamento que Elifas faz é fruto das suas observações, como ele mesmo fala, eu tenho observado. E ele tira suas conclusões pessoais. Os comentários de Elifas são um exemplo do que nós devemos evitar. Essa tendência de fazer falsas acusações, tirar falsas conclusões a respeito dos outros, apoiado nas nossas próprias experiências, nas nossas observações limitadas. Aí, tem um segundo amigo dele, o Bildade. O Bildade concluiu que Jó estava sofrendo, né, todas as perdas que ele sofreu, foi por conta dos pecados, não só de Jó, mas também dos seus filhos. Capítulo 8, versículo 1 a 7. Então Bildade de Suá respondeu, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Ele estava replicando Jó nas coisas que Jó tinha falado. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então é interessante que ele também, Bildade também considera Jó aqui um pecador. Tá? E ele fala, Jó, Deus não erra. Quem está errando, Jó, é você. Então a base do argumento de Bildade, né, a justiça de Deus, estava correta. Mas o problema é que a ideia de justiça de Deus que ele trazia, não era. O argumento de Bildade era o seguinte, Deus não pode ser injusto. E Deus não castigaria um homem justo. Se Deus castigar um homem justo, ele está sendo injusto. Portanto, Jó, não é Deus que é injusto. Injusto é você, Jó. E o Bildade, né, igual ao Elifas, ele acreditava que as pessoas sofriam só como consequência e resultado dos seus pecados. Tá? Só que Bildade ele foi um pouco mais cruel, quando ele afirmou que os filhos de Jó morreram por conta das maldades que eles tinham praticado. E aí depois Bildade vai um pouco mais além, capítulo 8, versículo 12 a 15. Ele diz o seguinte, mal cresce e antes de ser colhido, seca-se, mais depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Olha, ele está falando Jó, cara, você se esqueceu de Deus, por isso você está nessa situação. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que ele se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se ela, mas ela não aguenta. Então, ele estava julgando que Jó, ele colocava a confiança dele em coisas além e não em Deus. Tá? Então, a gente sabe que Jó era um homem que tinha muitas posses, e ele perdeu todas essas posses. E perdeu também de sua família. Então, ele, por conta dessa falsa segurança que Jó tinha nas suas coisas e não em Deus, Deus acabou derrubando tudo aquilo em que ele se agarrava. E Bildade fala assim, aquilo que você se agarrava, Jó, era como teia de aranha. Tá? Não serviu para nada. Uma das necessidades básicas do ser humano é a segurança. E a gente faz de tudo para nos sentir seguros. Numa coisa, a Bildade estava certo. Colocar nossa confiança em coisas terrenas, dinheiro, posses,
conhecimentos, em relações, essas coisas elas podem acabar. Nisso ele estava certo. Tá? E só Deus pode nos dar uma segurança estável. Mas ele errou, pressupondo que Jó certamente colocava sua confiança nos seus bens, nas suas posses. Tá? Mas fica aqui uma lição para nós, né? No que a gente confia para a nossa segurança. Quão sólido e duradouro são essas coisas que nós estamos nos agarrando. Se a gente tiver um alicerce seguro, que é Deus, né? E não coisas, não pessoas, tudo muda. Aí tem o terceiro amigo, Zofar. Zofar é o terceiro amigo do Jó a abrir a boca, a falar, o mais casca-grossa, o menos cortês. E Zofar dizia que o homem não consegue entender a razão do seu sofrimento, mas é bom passar por essas coisas para refletir sobre isso. Legal, bacana. Né? Só que Zofar ele também exagera, como os outros. Né? Zofar ele exagerou na dose, justamente atacando Jó, dizendo que Jó merecia mais castigo, não menos. Imagina que os caras foram lá para consolar Jó. Então, Zofar ele tomou a mesma posição dos outros amigos, do Elifas e do Bildade. O Jó estava sofrendo devido a algum pecado que ele tinha cometido. Só que o seu discurso foi mais duro do que os outros dois. Então, Zofar era o tipo de pessoa, né, que tinha resposta para tudo. Já viu aquelas pessoas falar, desculpe minha sinceridade? Né? Só que ele acabou sendo completamente insensível ao sofrimento de Jó. Né? Jó capítulo 11, versículos 7 a 12. Zofar fala o seguinte: você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Você pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. Que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? O seu comprimento é maior do que a terra e sua largura é maior do que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele identifica os enganadores e não reconhece iniquidade logo que a vê, mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Versículo 11, Zofar está chamando Jó de enganador. Jó, você está tentando enganar quem, rapaz? Você não consegue esconder nada de Deus. E no versículo 12 aqui, indiretamente, ele está chamando Jó de tolo. Né? Sabe quando que um tolo vai ser sábio? Quando a cria de um jumento nasceu homem. Ao tratar Jó de mentiroso, Zofar estava acusando de ele estar ocultando as suas faltas, os seus pecados. Embora o seu julgamento estivesse equivocado, Zofar também acertou numa coisa. Deus tudo vê e tudo sabe. Frequentemente a gente pensa assim, ninguém vai descobrir. Né? Então a gente pode ocultar os nossos pecados dos outros, mas nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, sem que Deus saiba. O Zofar ele se une ao coro dos outros dois amigos que diziam que tudo que estava acontecendo na vida de Jó tinha a ver com algum pecado na vida de Jó. Tá? Então, todos eles concordaram. Jó deveria se arrepender e pedir perdão dos seus pecados. E o que eles estavam tentando ali, espremendo Jó, para que Jó falasse, Jó, conta para a gente, o que você fez de tão terrível para Deus te castigar assim. E aí as acusações vão intensificando. Né? Então começa no capítulo 4 de Jó e vai até o capítulo 37 de Jó. Então são longos discursos. Jó, né, tentando, os caras acusando Jó, Jó tentando se defender. Então, nisso a gente consegue entender por que Jó não se sentiu assim, tão consolado com a presença dos amigos. Né? Já pensou se fosse com você? Se você perdesse tudo, se você perdesse seus filhos, né? E aí alguém ainda chega para você e fala assim, olha, tive uma revelação, seu filho morreu por culpa sua. Mas aí a conversa encerra quando os amigos concluem
que jamais conseguiriam convencer de que ele era um pecador. Jó era um cabeça dura, um velho teimoso, turrão. Ele não vai contar para a gente, ele não vai. E o que a gente pode fazer com esse cara? E aí eles simplesmente encerram todo o seu discurso lá. Bom, o que nós podemos aprender com os amigos de Jó? Primeira coisa que a gente aprende é que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Contrário do que diz o ditado. O fato deles estarem concordando, o fato deles julgarem de acordo com as suas observações, com as suas experiências, o fato deles falarem com tanta convicção, não significa que eles estavam certos nos seus julgamentos, nos seus pronunciamentos. Todos eles erraram. Todos eles falharam. E esse é o mal do ser humano. Então, não se deixe levar ou não se deixe abater pela opinião dos outros, pela língua dos outros, pela língua daqueles que julgam saber e que julgam sem saber. Mais tarde, né, depois lá para o capítulo 42, Deus desce e ataca nesses três aí. Jó capítulo 42, versículo 8, diz o seguinte, isso é Deus falando para os três amigos de Jó. Vocês vão agora até meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração deles, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que vocês cometeram. Vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, conhece aquele ditado, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Segunda lição que a gente pode aprender com os amigos de Jó aqui, é que Deus tem um propósito para o nosso sofrimento. Independente do julgamento que os outros façam, independente do que os outros acham, independente do que os outros... mas eu tive um sonho, Deus me revelou, não sei o quê. Deus tem um propósito para o nosso sofrimento. Embora a gente não compreenda totalmente o porquê das coisas, embora a gente não consiga compreender o porquê que muitas coisas acontecem com a gente, muitas coisas acontecem nesse mundo, o porquê que Deus permite essas coisas, mas nós temos que confiar que Deus tem um propósito. Esse mundo é passageiro, todas as dores são temporais, e nós temos o quê? Que desenvolver o quê? A nossa fé. Falamos sobre isso a semana passada, mas por que eu estou repetindo isso? Justamente por conta de questionamentos infelizes. Muitas vezes palavras que as pessoas trazem, coisas que as pessoas falam e que não tem nada a ver com a realidade, com a fé que nós precisamos desenvolver no nosso Deus a respeito do porquê sofremos. Terceiro lugar, nós temos que crer e temos que saber que Deus prova a todos através do sofrimento. E isso constantemente. Então, primeiro, o sofrimento que a pessoa está passando, ela pode servir para o seu aprendizado, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua confiança. Mas, também, o sofrimento que a pessoa está passando pode servir para o aprendizado, para o crescimento, para o amadurecimento, para a confiança daqueles que estão à sua volta. Nesses momentos, a gente pode exercitar o amor de Deus. Tá? O problema é que muitas vezes a gente não quer se comprometer. Então, quando você está próximo de alguém que está sofrendo, de alguma família, e aí muitas vezes você fica reticente em oferecer alguma ajuda, né? Porque você fala, é complicado, né? Vai que essa pessoa precisa e amanhã ela vai bater na minha casa. Né? Então, conforme eu já falei, pode ser que uma pessoa esteja sofrendo por algo que ela cometeu, né? Por consequência dos seus atos.
Por exemplo, a pessoa é extremamente esbanjadora, ela não tem controle das suas finanças, é inconsequente, é irresponsável. E ela acaba perdendo tudo e ela está passando um perrengue lascado, ela, sua família, por conta da sua esbanjação. Mas se você chegar para essa pessoa e for oferecer ajuda, é lógico que ele vai querer. Me empresta tanto aí. Você vai emprestar? Não. O máximo que a gente pode fazer é dar um puxão de orelha e aconselhar a pessoa. Existem outros casos de doença, de acidente, de morte, de invalidez, mas a gente precisa, é sensato e é prudente que a gente procure informar a respeito da situação antes de oferecer ajuda. Então não se apresse em prometer ajuda no calor do sentimentalismo. Via de regra, quando aquele momento, aquele calor, aquele sentimentalismo passa, a pessoa acaba esquecendo do que ela prometeu. Mas aquele que recebeu a promessa, ele não esquece, não. Então, é melhor não prometer do que querer dar uma de piedoso e virar mentiroso. Quarta coisa que a gente pode aprender com os amigos de Jó. Cuidado com o que falar para pessoas que estão sofrendo. Se não sabe o que dizer, não diga nada. Não precisa falar. Muitas vezes a gente, naquele momento, levado pelo sentimentalismo daquele momento, a pessoa se vê na obrigação de falar alguma coisa, tentar consolar outra. E é muito comum, tivemos uma amiga lá em Campinas, lá que teve uma perda terrível da filha e às vezes as pessoas vão tentar consolar com aquelas palavras tipo, olha, Deus sabe o que faz. Olha, há males que vêm para bem. Olha, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Então, são coisas que não são mentira, é verdade. Mas não é aquilo que a pessoa quer ouvir naquela hora. No geral, só um abraço, tá? Só um abraço. Então, diante do sofrimento do próximo, como que a gente pode reagir? Primeiro, demonstre amor. Seja solidário. Não julgue. Não se apresse em fazer seus julgamentos. Não faça promessas que você não pode cumprir. Seja cauteloso com as suas palavras. Não seja precipitado em falar qualquer bobagem. Essas coisas que a gente aprende aí com o sofrimento de Jó e os amigos que foram ali para tentar consolar. E, gente, eu estou cada vez mais convencido que nós vivemos nesse mundo para fazer diferença na vida uns dos outros. Tá? Interessante que pessoas passam pela nossa vida e às vezes não fazem diferença nenhuma. Tanto faz como tanto fez. Algumas pessoas passam por nossa vida e deixam uma marca negativa, daquilo que ela faz, daquilo que ela fala. Mas nós devemos deixar marcas positivas na vida das outras pessoas. E o que a gente aprende, a maior lição que a gente tira, pelo menos eu tiro, quando a gente aprende com esses amigos de Jó aqui, que são em momentos de crise, esses momentos de crise, que são a oportunidade para a gente demonstrar amor na vida das pessoas e fazer diferença na vida das pessoas. Então, completei um pouco mais, foi mais curto do que eu imaginava, mas as lições que a gente tira com esses caras que estavam ali especulando, sobre o sofrimento de Jó, e a gente vê que, embora seja um livro bastante antigo, mas ainda hoje as ideias das pessoas a respeito de dor, de sofrimento, e não mudam muito, não. Ok? A gente tem que entender que se nem Jó sabia por que ele estava passando por aquilo tudo,
quanto mais os amigos tentando imaginar e especulando. Né? E o problema maior são as falsas acusações diante de um julgamento prévio e completamente equivocado. E muitos aí, e até usando muitas vezes argumentos espirituais, né? A palavra diz tal coisa, né? Ah, Deus me revelou. E a gente vai ver a semana que vem, a gente vai ver também que Jó também questiona. E questiona muito. E questiona profundamente. E faz assim até acusações duras contra Deus. Mas mesmo assim Deus releva, depois, no final, Jó aprende a lição. Quando Deus resolve abrir a boca. Agora com Jó, Deus trata de uma maneira. Os amigos do Jó falam, cara, se Jó orar por vocês, eu não vou fazer com vocês o que eu estou pensando. Então por isso que é muito perigoso a gente se precipitar-se nos nossos julgamentos e falar qualquer coisa que passa na cabeça, né? Pois é, Deus se revelou, eu vou esperar Ele revelar para mim também. Então. Pessoal. Bom, eu acho que essa semana eu estou com tanta pressa que passe logo essa semana. Tá bom, vamos orar? Vamos encerrar. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez, por esse tempo. Obrigado mais uma vez, Pai, pela Tua Escritura, pelo que o Senhor deixa registrado e que seja para o nosso aprendizado, Pai, que a gente possa aprender não só com os acertos, mas também com os erros daquilo que o Senhor deixou registrado para que a gente conhecesse. Nos perdoa, Pai, que muitas vezes a gente é precipitado no falar, muitas vezes a gente julga os outros sem conhecimento de causa. Nos perdoa, Pai, muitas vezes da nossa soberba, de querer saber melhor, de querer saber mais a respeito do que os outros estão passando do que Ele mesmo. Que o Senhor nos dê um coração misericordioso, um coração solidário, um coração que saiba consolar, que saiba aconselhar e não julgar. Nós não podemos, Pai, julgar a intenção de ninguém, nós não podemos julgar nada do que acontece à nossa volta, mas a gente pode se solidarizar, a gente pode auxiliar, a gente pode demonstrar amor, a gente pode apoiar, a gente pode aprender e crescer junto, Pai. Nos ensina a ser humildes e nos ajude a ser solidários com aqueles que sofrem. Em nome de Jesus eu agradeço e oro. Amém.